Muito bem, meus conterrâneos e minhas conterrâneas, está começando mais um episódio do Cerrado Dinâmico, este podcast tocantinense do Pé Rachado. Sou Fábio Dedão, estou aqui com Yuri Vinícius. E lembrando que o Cerrado Dinâmico é um oferecimento, claro, das imagens, entrou na hora certa, ó. Das imagens, que você trabalha com o que, Yuri? Nas imagens a gente tem drones, fotos, vídeos. Imagens em geral para o seu negócio. Se você precisa de uma imagem com um ângulo diferente, nós temos imagens com drones, câmeras profissionais, imagens da resolução 4K para fazer um vídeo bacana para o seu negócio, para a sua marca. Procurar As Imagens, @As Imagens no Instagram, e você vai ter o melhor vídeo para a sua marca. Claro, lembrando, a gente sempre reforça aqui, As Imagens trabalha com a melhor qualidade de imagens do Tocantins, mas nós não atendemos aí filmagens de vizinho, etc. Se você quiser filmar o vizinho com drone, não contrate As Imagens. A não ser que pague muito bem também, né? Aí a gente quebra esse negócio para pagar os advogados depois. Gente, antes de a gente começar aqui o nosso bate-papo, senta o like aí no nosso vídeo, curte, compartilha com todo mundo, segue o Cerrado Dinâmico nas redes sociais, @Cerrado Dinâmico, e é claro, a gente já vai começar para vocês pedindo, porque nada melhor do que pedir, né? A gente tem um QR Code aqui na tela, que é para você fazer um Pix para o Cerrado Dinâmico, para dar aquela força. A gente está começando aí agora, a gente tem alguns custos, né? Então, se você quiser dar essa força pra gente aí, vai no QR Code na tela, manda teu Pix aí, pode ser R$1, pode ser R$2, pode ser Esse 5 QR mil. Code é exclusivo do PicPay, tá? Mas se você não tiver conta do PicPay, vai estar na descrição também o nosso Pix que você pode fazer de qualquer banco. Beleza? E taca-lhe pau, vamos lá conversar com o nosso convidado, que é muito bem-vindo. Nosso convidado de hoje, que ele nunca é mal recebido em lugar nenhum. Eduardo, bem-vindo ao Cerrado Dinâmico. É um prazer, gente. Boa noite a todos. Estou aqui à disposição. Eu não sei, eu não perguntei. Eu olho para lá? Você pode... Não, ali agora é com nós. É com nós. Não, A não ser que você queira gente. quebrar a quarta parede, você fala assim, ô galera e tal. Mas tudo bem. Daqui 2 minutos você não vai nem lembrar que tem aquela Que câmera. tem aquela câmera, mas tudo bem. Perfeito. E o Eduardo, bem-vindo, gente. Ele que é engenheiro de Minas, não de Minas Gerais, engenheiro de Minas. Ele é daquela parte, né, que ele vai explicar pra gente o que o engenheiro explode de Minas coisas. faz. Será que ele trabalhou lá em Brumadinho? Não. Muito pesado. Até porque ele não estava em Brumadinho, Não porque acredito por que essa piada não. Porque por 3 gestões consecutivas, incluindo a atual, o Eduardo Bem-vindo é o homem forte do meio ambiente aqui do município. Então a gente vai falar muito sobre meio ambiente, vai falar sobre uns assuntos bacanas aí. E ele também, além dessa pegada aí com a gestão pública, ele é um dos proprietários da Energia Brasil Tocantins, que trabalha com energia solar. Então, se você achou que energia solar era só pegar a energia do sol e jogar na careca do Yuri, calma, nós vamos explicar para vocês como é que funciona. Eduardo, cara, começa explicando pra gente aí o que o engenheiro de Minas faz, como é que é esse parado? Você fez faculdade em Minas? Eu fiz a faculdade na Universidade Federal de Goiás. Sou tocantinense, sou portuense. E aos 17 anos saí, né, à busca de um sonho. Passei na Universidade Federal, no campus Catalão, onde tem 2 multinacionais. Lá tem mineração de fosfato e nióbio. É um mineral bastante raro, o nióbio, inclusive bastante polêmico, né, nos meios políticos, nas câmaras federais. E por lá eu finalizei, né, o meu curso. Em suma, o engenheiro de Minas, ele lavra, extrai com melhor custo-benefício para que a matéria-prima ele saia e consiga a fabricação em qualquer tipo de elemento em que a gente consiga na natureza, né? Então, se a gente está aqui hoje, né, dentro do estúdio, tudo que a gente vê advém das matérias-primas da mineração, né? Então, é a matéria-prima básica de tudo que existe hoje no mundo. Eu não sei se é uma função dentro da mineração ou se é alguma outra coisa, mas tem um termo que inclusive tem até empresas que levam esse nome, que é blaster. Você pode explicar para nós melhor o que é o blaster? O blaster, ele é o responsável pela, digamos assim, existe um cronograma de procedimentos para se lavrar, né? E em minerais que não são lavráveis sem utilização de explosivos, não há necessidade de blaster. A gente faz a cominuição,
a extração sem necessidade de explosivos. Em minerais, então a gente vai lavrar uma serra. Uma serra ela tem dificuldade de se ter a sua lavratura através de maquinários mecânicos. Quando Então, você fala lavrar, é explodir mesmo? não, lavrar Vai, é tipo, extrair, né? Lavrar é o termo de extração no mineral, né? Explotação. Existe o geólogo que encontra o minério com a gente chama de anomalias, né? Existe ouro em praticamente todas as áreas do mundo, mas existe ouro com uma quantidade considerável para que tenha custo-benefício, e nesse sentido, tirar, né? que compensa tirar. Então, nesse sentido, após o geólogo encontrar essas anomalias em que compensa retirar o bem mineral, o engenheiro de minas faz a sua lavratura, faz a extração com o melhor custo-benefício, né, para a empresa, o menor custo de operação. E nesse sentido, o blaster, o profissional blaster, é o responsável pelas malhas de perfuração e, posteriormente, a explosão das rochas em que há necessidade de se explodir. Após a detonação, existe o transporte, passa-se por britagem, passa-se pela comminuição. Comminuição são moinhos em que você diminui a granulometria do minério, depois vai passar por peneiramento, e em alguns minérios, assim, a gente tem bastante ferro e ouro aqui, eles passam por um processo de gravimetria e de metalúrgica, né? Então ainda precisa passar pela metalurgia para você retirar o que é estéreo e o que é minério. O que é estéreo vai para pilhas de estéreo ou para barragem de rejeito, que é o caso de Brumadinho, e o que é minério você consegue lavrar. Então tem todo esse procedimento e ele se inicia onde o blaster, né, tem a responsabilidade de explodir. Muito bem. Negócio que... Mas me tira a dúvida, Eduardo. Como é que é? Você acordou um belo dia, estava lá no ensino médio, pensou, não, vou fazer... Eu estou falando, vai fazer direito, vou fazer administração. Eu falei, não, cara, eu quero fazer Minas, eu gosto de mexer com essas coisas, eu quero estudar isso aí. Você é o menino que brincava nas pedras, ficava tentando adivinhar ali que pedra era aquela, como é que é? Isso vem de família, né? Eu tenho um tio que trabalha na Votorantim Metais e agora um irmão também. Esse tio trabalhava em Votorantim, na cidade de Votorantim, na CBA, que é a Companhia Brasileira de Alumínio. E antes, na hora que surgiu a ideia de ser engenheiro de Minas, ele trabalhava em Niquelândia, a cidade do níquel, aqui em Goiás. Em Goiás, é. E nesse sentido eu conheci Niquelândia, conheci aquela grandiosidade da engenharia de Minas, mais de 5.000 funcionários em um único local, e me despertei para esse viés, né, que é a mineração. Fiz cursos aqui, passei para engenharia ambiental aqui no estado, passei para engenharia ambiental na UFPA, na UFT, e passei na mesma época para engenharia de Minas na UFG. E era desafiante, ficaria longe da família, mas foi uma boa escolha, eu não me arrependo. Após findar, né, a faculdade, eu trabalhei, né, na Anglo American, é uma multinacional, a quarta maior mineradora do mundo, e estagiei em minas subterrâneas, nas duas referências de minas subterrâneas no Brasil, na maior mina subterrânea, em Sabará, da Anglo Gold Ashanti, e da Votorantim Metais em Vazante. Ela tinha 450 quilômetros debaixo da terra, de galerias. Você entrou lá dentro? Eu ficava lá dentro o tempo todo. Jesus amado. Mais ou menos que período, assim, quantas horas você ficava lá dentro? A gente ficava 4, 5 horas, mas como são minas de bastante referência, são empresas sérias, eu costumo dizer que era bem ventilado, era uma sensação muito bacana. Obviamente, a gente chama de saneamento, né? O saneamento ele era feito praticamente todos os dias, e principalmente depois das detonações, porque pode ter alguma trinca, né, nas galerias, a gente chama de choco. Então, se tiver algum choco que você não perceba, ele pode cair, e uma pedrinha na sua cabeça pode machucar, mas em relação à estruturação, né, a gente chama de fator de segurança, o fator de segurança era altíssimo.
A bibliografia fala que o fator de segurança tem que ser 1,5. Eles utilizavam um fator de segurança 2,2. Então era um fator de segurança ideal para se trabalhar. Então você não tinha perigo de desmoronamento, né, nessas minas sendo referência. E a mina de Sabará, da Anglo Gold Ashanti, ela tinha 1,2 km debaixo da terra, né? Uma tinha 450 km de galerias e a outra, hoje, é a mais 1 profunda. quilômetro 200 para baixo. Para baixo. Não rolava um cagaço assim, pô, vou descer 1 quilômetro para baixo da terra. Porque Não. geralmente a gente pensa assim, 7 palmos, né? Mas 1 quilômetro. Por incrível que pareça, eu sonhava em trabalhar com mina subterrânea, né? Mas assim, a vida me levou onde estou hoje, mas realmente eu me apaixonei quando eu estagiei nesses dois locais, tanto em Vazante quanto em Nova Lima, em Sabará. Eu morei em Nova Lima durante 6 meses, mas trabalhei em Sabará, que ficava ali a 40 quilômetros de distância. Mas realmente eu amei a experiência de se conhecer uma mina subterrânea. Cara, Engraçado que nessa mesa aqui, dois terços dessa mesa trabalham na profissão mais perigosa do mundo, né? Ele na primeira e eu na segunda. Que é trabalhar com a parte de Minas, é a primeira profissão mais perigosa do mundo, e a minha policial penal, a segunda. que é a segunda, com gente mais perigosa. Ele, pelo menos, lá é a natureza, né? Então você consegue ali negociar um pouco. A tua ainda é um pouco mais Pra complicado. você ter uma ideia, Fábio e Yuri, um ano se trabalhando na mina subterrânea equivale a 2,8 anos para sua aposentadoria. Então o pessoal que trabalha na mina subterrânea se aposenta com 15 anos. Sério? Com 15 anos. Pô, quanto tempo é a faculdade mesmo? Vou fazer, né? Olha aí, 15 anos, juntar com o que eu já tenho aqui. Mas, assim, isso certamente é porque tem efeitos no organismo da pessoa, né? Que tipo de efeitos são esses? Que tipo de consequências que a pessoa pode ter que trabalha assim? Eu sei que essas consequências elas são tentadas ser mitigadas, mas quais que pode ser? Principalmente, agora está até sendo proibido, né? Mas onde tem bastante... existe a periculosidade, existe a insalubridade, e por conta disso, né, ela aumenta a quantidade de anos. Mas sim, dentro da mina subterrânea, a vazão, ela às vezes é dificultosa do ar, e pode ter enxofre ali dentro, pode ter sílica, né? E pode ter problema de silicose, né, no seu pulmão. Então, nesse sentido, sim, né, pode ter problemas, mas com certeza as empresas sérias fazem de tudo para mitigar qualquer tipo de dificuldade, né, na saúde dos seus funcionários, dos seus trabalhadores. Legal. Lembrando, você que está assistindo aí, você mulher principalmente, silicose, tá? Não é silicone, não. Não vai fazer lá entrar na mina para achar que... Por favor, é silicose. Hoje eu tô... Você superou, hein? Meu Deus, hoje eu tô terrível. Agora é o seguinte, Eduardo, você falou sobre o nióbio e eu achei bacana você ter tocado nesse assunto porque é o seguinte, deixa eu só ajeitar um detalhe aqui. Acende bem que esse negócio aqui que eu esqueci. Que haja luz. Muito E bem. houve luz. Estamos mais bonitos agora. Foi só um detalhezinho técnico. Repara não. Para não, gente. Tá, Então, muito bem, o que eu ia falando sobre o nióbio. Há muita polêmica quando se fala do nióbio, inclusive o presidente Jair Bolsonaro levantou muita discussão desse assunto, sobre esse tema, e eu já vi até um vídeo que fala que 2% das reservas de nióbio do mundo estão espalhadas pelo mundo e 98% dessas reservas se encontram no Brasil. Isso é verdade? Isso é verdade, em cima daquilo que os geólogos já encontraram, mas sim, é verdade. Hoje o município de Araxá ele corresponde a 90% do nióbio extraído do mundo. Então, Araxá, Minas, além de reserva mineral, além da reserva mineral, a relação da produção e a extração do nióbio também é brasileiro. Então, 90% do nióbio que se tem no mundo, ele é advindo do Brasil. É um metal muito estratégico, eles fazem as ligas leves, então quando você acha um aço com 0,1% de nióbio junto com um aço, ele aumenta a sua resistência grandemente. Então assim, a partir da quantidade de nióbio que você vai colocando na liga do aço, você vai melhorando a sua qualidade de resistência, tanto a pressão e temperatura. Então onde é que se utiliza isso? Nas aeronaves,
nos foguetes, nos giletes que a gente utiliza todos os dias para fazer a barba. E necessariamente essa liga, hoje já existe algumas minerais como o vanádio que se faz um pouco que o nióbio faz, mas igual ao nióbio é difícil. Então, um mineral muito estratégico está na mão do solo brasileiro, mas para empresas internacionais. Então, é um material... É nosso, mas não é nosso. elas são, assim, todo o subsolo brasileiro é de responsabilidade da União. Então, toda empresa multinacional que venha até o Brasil, ela tem que ter a empresa 100% brasileira. Mas hoje as empresas 100% brasileiras têm um capital aberto. E elas são todas de multinacionais. Então, automaticamente, as pessoas que compram, né, ações em cima dessa empresa, pode ser de qualquer parte do mundo. E hoje a China vem forte, né, comprando bastante as ações das empresas de nióbio, justamente para controlar o mercado. Pô, então, na verdade, a gente poderia muito bem nós mesmos explorar esse metal. Acaba que... O nióbio, ele É igual energia. vai substituir o silício ou já substituiu? Ele é um pouco diferente, né? O silício é para eletrônicos, né? Então, tem um Vale do Silício nos Estados Unidos, ele é muito para o eletrônico em si, e o nióbio é mais para estrutural, né? Entendi. É estrutural, então ele vai reduzir o peso da liga metálica e aumentando a sua capacidade, né, para o aumento de temperatura e para o aumento de pressão. Ele ainda aumenta essa capacidade de resistência dessa liga metálica. Então, para você que é fã de filme de super-heróis aí, o nióbio basicamente é o vibranium que a gente tem lá de Wakanda. Então, o Brasil é o Wakanda do nióbio, então. Será? Você acha que dá para considerar? Vamos colocar isso no corte. Você é fã de super-herói, desses trem assim, não? Eu não conheço bastante, mas sou fã, eu assisto quase todos os filmes. Vou fazer a chamada sensacionalista lá. O Brasil, Eduardo diz, o Brasil é o Wakanda do nióbio. Muito bem. Cara, agora é o seguinte, lá na sua ficha, no Instagram, lá no seu perfil, lá fala que você parece que é diretor do Bioma Cerrado em uma instituição. Como é que é essa parte? Existe uma associação, a gente chama de ANAMA, é a Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente, né? É o maior órgão, a maior associação para municípios na parte ambiental, no que se tange às atividades ambientais no país. E nesse sentido, pela primeira vez da história, alguém do norte do país representa a diretoria. Então, além de ser diretor do Bioma Cerrado, como eu ainda sou, né, vai até o biênio, até o final deste ano, eu também faço parte do Conselho Fiscal da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Infelizmente, a gente perdeu uma cadeira no Conselho Nacional de Meio Ambiente. Quando eu assumi a diretoria, o norte do país ainda tinha 2 vagas no Conselho Nacional de Meio Ambiente. Eu era suplente de Porto Velho titular no CONAMA, e eu representando a suplência do norte do país, representando a ANAMA. E infelizmente o Bolsonaro não foi somente no CONAMA, mas em praticamente todos os conselhos. Ele enxugou, né, a questão de representatividade dentro dos conselhos nacionais. E, infelizmente, a gente perdeu essa vaga. Ainda estamos lutando, inclusive na justiça, mas é uma representatividade muito importante. A gente está com acesso aos principais cases, né, de sucesso, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. A ANAMA, ela dá assessoria. Aqui no estado a gente precisou da ANAMA. Os 4 municípios licenciadores, Palmas, Porto Nacional, Gurupi e Araguaína, recorremos no ano de 2019 à ANAMA por conta de uma usurpação de competência por parte do Instituto Natureza do Tocantins. Eles queriam que todos esses municípios se abstessem dos atos administrativos relacionados ao licenciamento ambiental. E aí a gente foi procurar, né? ANAMA,
nos ajude. O Estado está falando que a gente não tem competência. E a ANAMA nos auxiliou com toda a parte jurídica necessária e através do mandato de segurança foi um tiro no pé o que o Naturatins fez. E após esse auxílio da ANAMA e a união desses 4 municípios, a gente conseguiu que essa competência originária, tem uma lei complementar 140 que explica certinho, né? E nesse sentido, o Estado teve que se abster do licenciamento ambiental nesses 4 municípios, e não o contrário. Então foi uma vitória e a ANAMA nos auxiliou bastante. Então essa diretoria do bioma cerrado, ela é tanto para preservação e conservação da nossa fauna, da nossa flora, quanto para auxílio a todos os municípios. A gente sabe que existem realidades totalmente diferentes e essa representação é uma porta, né, para se conseguir, né, digamos, nivelar esse desnivelamento que existe entre os municípios. Então a gente está querendo realmente agregar conhecimento dentro dessa associação que é a maior do Brasil, para passar esse conhecimento para todos os municípios. A gente aqui no Cerrado Dinâmico recebendo o diretor nacional do Bioma Cerrado. Do Bioma Cerrado, óbvio. E você, a pessoa que eu acho que é mais pertinente para falar nisso, que ações assim que foram ou têm sido desenvolvidas lá nessa direção e sim, de conservação, o que você pode falar de interessante para a gente que é voltado para o nosso Cerrado? Olha, a gente começou este ano um programa que chama Fogo Zero. É um programa em que a gente está querendo ir em todos os assentamentos rurais, são mais de 60 assentamentos rurais, tanto em toda a zona rural de Porto Nacional. E no dia 20 de maio a gente criou uma lei, que é a lei da dia D de combate e controle às queimadas florestais. E nesse dia D a gente fez uma super ação com 10 equipes, 3 pessoas em cada equipe, participando bombeiros, o Exército Brasileiro com seus atiradores, e brigadistas, Defesa Civil Municipal, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Produção. A gente conseguiu em mais de 150 propriedades rurais. Agora, dia 8, antes de ontem, a gente deu continuidade nesse projeto. A gente foi em mais de 200 propriedades, já junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a Secretaria de Agricultura do Estado, o IBAMA, o Exército Brasileiro novamente, o Preve Fogo, e a gente conseguiu ir em mais de 200 propriedades. A gente está querendo fazer ações preventivas, então por isso que a gente chama, o nosso programa chama Fogo Zero. A gente está entregando um calendário, explicando e externando para todos a importância das ações preventivas contra o fogo e colocando o nosso telefone. Ele serve tanto para denunciar quem está colocando fogo, é um crime ambiental. Um crime ambiental, você pode ser preso por atear um fogo. E também o mesmo número, se precisar que apague o fogo, nós temos hoje no município, e um dado histórico, a gente tem 45 brigadistas à disposição em Porto Nacional. Em Porto Nacional. Olha aí. A gente capacitou junto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil Municipal. Todo o EPI foi pago pela Secretaria de Meio Ambiente, pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Defesa Civil Municipal e os bombeiros, capacitando todos. A gente está com 45 brigadistas. Então, se tiver fogo, esse telefone é para apagar o fogo. E se você souber quem ateou esse fogo, denuncie, porque realmente esse crime ambiental não pode fazer mais parte da cultura de nós portuenses, do nosso tocantinense. Era isso que eu queria te perguntar, porque é o seguinte, nossa cultura aqui, do povo da roça, não que nós somos da roça, mas o povo da roça aqui da nossa região tem uma cultura do seguinte: quem não tem dinheiro faz roça com fogo. Não sei se você já ouviu falar isso, né? E isso ainda é muito presente, é uma coisa passada. Esse fogo do aquele agricultor lá que faz essa sua rocinha pequena lá, ele também é considerado um crime ambiental. E qual que é a porcentagem hoje, assim, pior que entra bem nessa parte, eu ia perguntar se o fogo é criminoso ou é dessa parte, mas
Qual você o vai me limite dizer? pro fogo? Né? Qual o limite para o fogo? Qualquer fogo, tanto na zona urbana quanto na zona rural, que não foi solicitado a sua autorização, existe autorização dentro do Instituto Natureza Tocantins que vocês solicite, explique o porquê, fundamente, a gente chama de fogo controlado. É um fogo controlado justamente porque existe um objetivo, existe a fundamentação e sim, pode ser autorizado. Mas atear um fogo sem a autorização é um crime ambiental. Se o meu vizinho ali meteu o fogo ali, queimou as folhinhas, subiu a fumacinha. E a gente, este ano já, a gente não autuou ninguém, mas a gente já notificou uma dezena de pessoas, porque vizinho, né, principalmente nesse período de pandemia, está com bastante dificuldade de respiração. E sim, atear fogo é crime ambiental também na zona urbana, independentemente da quantidade de dano que esse fogo traz. Você está dando uma informação perigosa agora. Perfeita, não Sabe? é perigosa. Você está dando é informação perigosa. Eu estou falando, já estou olhando para a pessoa ali. Aquela pessoa que está ali. Tome, meus que espectadores. Para quem não está assistindo, a nossa produtora, minha esposa Andréia, ela falta dar um infarto com aquelas fuligens que vem do outro lado. Então você está querendo dizer que, no caso ela ou qualquer outra pessoa que passa tanta raiva quanto ela, pode denunciar essas pessoas, mesmo daquele fogo no lote do vizinho? Mesmo no fogo, ele é um crime tanto ambiental, pela Lei de Crimes Ambientais Federal, a lei municipal, a política municipal do meio ambiente o proíbe, e também a questão da lei de posturas e obras. Então ele pode ser autuado pela lei de crimes ambientais e pela lei de crime de posturas e obras. Então, nesse sentido, não coloque fogo, não é isso que a gente quer. E se realmente a gente tiver evidências e materialização, se alguém está ateando fogo dentro da zona urbana, os fiscais não podem prevaricar. Eles vão autuar quem estiver fazendo isso. Perfeito. Qual que é o telefone? Já passa logo, pelo amor de Deus. Que Porto Nacional precisa? A gente precisa dessa informação, a gente precisa desse número. Já pego aqui só um segundo. Vai chover denúncia. Sabe? Depois que você limpa a sua casa, que ela tá ali brilhando, Você não tá e vem entendendo. aquela fuligem que vem do Você quintal não tá do vizinho, você vai ter agora como resolver esse problema. E não é brigando com seu vizinho. Desde o ano de 2017, nós temos fiscais ambientais. Esse novo concurso chamou mais fiscais ambientais. Nós temos hoje no quadro 12 agentes de fiscalização de meio ambiente. E se realmente tiver esse tipo de crime ambiental ou qualquer outro, o telefone para denúncia é 99253 8594. 99253 8594. Estamos lá à disposição. E hoje, por conta do Covid, eles estão trabalhando até as 2 horas da manhã. Não, meus... Vai dar muita merda entre os vizinhos, mas eu quero que E fogo esse no telefone aí, ele recebe denúncia apenas de Porto Nacional ou de mais alguma cidade da região? Somente Porto Nacional, somente para os fiscais ambientais municipais. Muito bem. Perfeito, perfeito. Rapaz, por essa eu não estava esperando, não. Não, eu tô falando, isso aqui é cultura, isso aqui é denúncia. Isso aqui também é bom. Mais uma dúvida aqui, Eduardo. Eu sempre morei muito tempo no Planalto, e hoje alguns anos já moro ali próximo do aeroporto, né? E com frequência, todos os anos, a gente vê que sempre rola um fogaréu ali naquela região. Aquele fogo lá é autorizado? Eles têm autorização? Não é autorizado, não é feito pelo município. E se realmente isso acontecer e a gente souber quem for, a gente tem que agir. Esse ano a gente já fez a roçagem, né? E isso é uma ação preventiva. Quando a gente vai na zona rural, a principal ação preventiva tá tendo um fogo, não deixe que esse fogo chegue até a sua propriedade. Então, faça seu acero. É a principal ação preventiva, tanto na zona urbana e principalmente na zona rural. Vai impedir que um fogo passe de uma propriedade para outra. Perfeito, perfeito. Olha aí, cara. Muita informação interessante. Meu Deus, tô até vendo. Agora tem um assunto aqui que a gente falou mais cedo aqui, que a gente quer falar que é sobre a BRK. Polêmica. E já que a gente falou de polêmica, eu acredito que essa parte não vai entrar nem na área ambiental, mas como você é um cara que tem um vasto conhecimento, talvez você vai falar para nós também sobre aquela questão da BRK, que ela rasga os asfaltos da cidade e deixa aqueles remendos porcos. O que você pode nos dizer sobre aquela situação? Há algum tipo de punição para a BRK por aquilo ali,
porque está só, digamos assim, atrapalhando a qualidade, né, do nosso serviço asfalto. prestado até pela própria prefeitura, né? Que a Hoje. prefeitura vai lá, gasta uma grana, faz o asfalto bonitinho, né? Às vezes não, mas vai lá, faz o asfalto bonitinho, e aí vem a BRK linda, maravilhosa, faz a cagada e deixa aquele lombo, aquele negócio, ou é mais fundo, É quase um quebra-mola. ou é um quebra-mola, ou é um ou é outro. Olha, é interessante, né, e externar para toda a população que vai escutar esse podcast, e tenho certeza que vai ser muitos, o contrato de concessão entre a Saneatins e o município de Porto Nacional é de 97. Dentre 97 até 2021, existe 3 aditivos de contrato. O segundo aditivo foi quando entrou a Odebrecht, e o terceiro aditivo quando entrou a BRK Brookfield, né, a BRK Ambiental. E nesse sentido, quem regula as execuções de obra e serviços prestados pela concessão não é o município, não é a Câmara de Vereadores. O pessoal fala muito em relação à taxação pela Câmara de Vereadores, mas realmente, e infelizmente, quem faz essa regulação de serviços é a Associação Tocantinense de Regulação, a ATR. Ela tem um termo de cooperação com o município de Porto Nacional, que inclusive que fala que todas as multas a prestações indevidas que não têm a sua qualidade, né, necessária, de serviço prestado para o município de Porto Nacional, 25% seria destinado para o município. E até então, a gente não recebeu nem um centavo. Ou é por falha no sentido de não autuarem aquilo que realmente fosse necessário, ou que realmente não repassaram esse valor para o município de Porto Nacional. Infelizmente, como é uma questão muito técnica, existe questão de investimentos cruzados para outros municípios. A ATR ela não ela faz a regulação não só em Porto Nacional, mas em todos os serviços prestados dentro do estado de Tocantins. E hoje quem controla e fiscaliza e regula a questão do asfalto é a ATR. Eu posso falar para todos que hoje a gente teve um grande avanço. A lei, né, que cria a Agência de Regulação Municipal, ela foi criada no ano de 2020 e que no meio do ano de 2020, eu acredito, não se teve tempo, digamos assim, o arcabouço legal para que a gente passasse, né, esses serviços de regulação da ATR para o município, para a agência de regulação, ele não foi finalizado, não foi findado. E hoje foi aprovada uma lei municipal que inclusive junta, né, a Secretaria de Meio Ambiente junto com a agência de regulação. Nós somos sim, tanto a parte de educação ambiental, mas a gente é muito forte na parte de regulação ambiental, com o seu licenciamento e a fiscalização. E a gente ganhou, né, a gente agregou força à agência que já existia no papel, mas que na prática nunca funcionou. E com certeza a gente vai ter essa responsabilidade a partir de agora. A gente vai lutar para tirar essa responsabilidade, talvez inicialmente, não 100%, talvez inicialmente fazer uma parceria, um outro termo de cooperação com a ATR, para que a gente faça o trabalho em conjunto. Por que não continuar com a ATR e que os nossos fiscais aqui do município, que digamos assim, a gente tem mais propriedade, a gente praticamente bate ponto com a BRK. Então a gente sabe o que está. A gente até ir ao nosso trabalho e voltar para casa, a gente verifica os trabalhos. Centenas de cagadas ali, né? Exatamente. Então, e isso a gente consegue, né, visualizar todos os dias e talvez depois, pegando a experiência necessária, a gente pegar essa regulação 100% para o nosso município. Essa é a intenção. Ela não é fácil, porque existem muitos procedimentos burocráticos, a gente precisa fazer resoluções, portarias, a gente precisa se adequar ao novo Plano Nacional de Saneamento, mas que o primeiro passo foi dado e a gente está com perspectivas muito boas. E por que não sonhar com a redução também da nossa tarifa de esgoto? Por favor. Existe já uma lei municipal que reduz de 80% para 50%,
mas não existe no solo brasileiro nenhuma Câmara que se conseguiu reduzir taxação de esgoto, e não vai ser aqui que vai ser. É a agência de regulação que tem essa competência e essa atribuição. E a agência de regulação agora, em Porto Nacional, foi criada, estabelecida, e em poucos dias vai estar formatada a sua estrutura, né? E a gente está com o principal objetivo, sim, estudar a viabilidade de redução da taxa de esgoto. Então, o Porto Nacional está na vanguarda dessa luta aí. Palmas já se iniciou. Algum procedimento em que a gente não sabe o que aconteceu, eles conseguiram reduzir de 80 para 50. A BRK judicializou essa questão e eu não sei se todos sabem, essas pessoas agora, elas passaram quase um ano sem pagar um centavo de taxa de esgoto, porque estava judicializado. Lá não se pagava nem 50 nem 80. A BRK judicializou e as pessoas pagavam zero. E aí ela ganhou. As pessoas, ao invés de pagar 80%, agora vai diluir esse 80% que não pagou com os mais 80% de agora em diante. Tá, então esse procedimento que a agência de regulação de Palmas pecou, a gente não pode pecar. Então a gente vai aprender com o erro de Palmas e, por que não, juntar com a agência de regulação de Palmas também para aprender onde é que ele errou e não errar novamente. Não, então lá eles tentaram fazer esse procedimento, acharam que tinham conseguido e no final... Nossa! A BRK ela tem a assessoria jurídica muito boa, mas nesse sentido, o que a gente precisa fazer não é reduzir por reduzir, é viabilizar a redução, se realmente for achada a fundamentação e o embasamento correto. Por que não? Eu acredito que a BRK não se opõe a isso, mas a gente precisa dessa fundamentação para sua diminuição, né? Mas existe a possibilidade, o pessoal sempre fala, na verdade acabou na nossa linguagem popular, criou-se um ranço da BRK aqui, não só no município, mas em todo o estado onde ela atua, né, nas regiões em que ela atua. Existe uma possibilidade de se retirar a empresa BRK do município, do estado e vir uma outra empresa, abrir concorrência? Como que isso funciona? O contrato de concessão é por 35 anos. Não. Se eu não me engano, ela se finda agora em 2032. Ou se tem pelo menos mecanismo de regular mais essa atuação da BRK para que ela não seja um mal necessário, né? A nossa intenção realmente é regular e por que não, né? Transformar ela numa boa companhia a partir de agora. Talvez foi a falta de fiscalização e de regulação. Estava na zona de conforto. Estava na zona de conforto, exatamente. Então, nesse sentido, a gente vai chamar a BRK, inclusive a gente já chamou para essa questão de asfalto esse ano, a equipe da infraestrutura, que tem todo o know-how, né, para saber se realmente o asfalto era de qualidade, a equipe de meio ambiente, de assessoria jurídica da PGM, participamos junto com o engenheiro da BRK, com o engenheiro do terceiro, com o diretor operacional. A gente teve essa reunião e alinhamos, fizemos um grupo de trabalho. Nossa intenção não é fiscalizar, não é taxar, é que os serviços a partir de agora sejam a contento. Então, nesse sentido, a gente vai chamar a BRK para que a gente não necessite, né, fazer nenhum tipo de sanção mais coercitiva, mais corretiva, né? A gente está querendo ajustar aquilo que a gente acredita que é um serviço prestado a contento para a sociedade portuense. A questão da taxação é interessante falar, um pouco até difícil de explicar. Hoje, o município de Porto Nacional, os investimentos feitos em Porto Nacional e a taxa de 80% paga no município de Porto Nacional, ela auxilia a universalização do saneamento básico, não somente aqui no município, mas nos outros municípios menores. E nesse sentido, a gente pode falar, para que todos entendam, Porto Nacional paga para os municípios menores se universalizar. Então, essa taxa de 80% a gente está pagando para que os outros municípios que não tenham viabilidade técnica de ter um sistema de saneamento, então nós estamos pagando pelo investimento cruzado que os outros municípios também tenham saneamento. A gente transformando numa agência de regulação municipal, a gente para de pagar para os outros municípios e a gente vai investir e a gente vai pagar a taxa somente para os investimentos de universalização em nosso município. Por favor, né? Então, nesse sentido, a gente tudo indica que sim, a gente vai diminuir de 80 para quanto? Não sei. A gente precisa estudar, a gente precisa universalizar.
a gente ainda tem muitos bairros aqui na sede de Porto Nacional e principalmente no distrito de Luzimangues que precisam da universalização tanto da água, lá em Luzimangues tem muita dificuldade de água tratada ainda, e principalmente na questão de esgotamento sanitário. É muito precário, a gente tem uma taxa que às vezes a primeira instância você acha que é maravilhosa, a gente tem uma taxa de 81% de saneamento. Mas espera aí, as entrelinhas está lá, áreas aptas. Então, 81% das áreas aptas, a gente está com 81%. Mas se a gente for pegar todas as áreas dentro do município de Porto Nacional, a taxa é bem menor de saneamento. Então, a gente precisa ainda investir muito mais no esgotamento sanitário. Interessante isso aí, porque na semana passada, já vou entrar nesse mérito aí, semana passada o Paulo Mourão esteve aqui com a gente, né, no último episódio, e ele comentou sobre essa questão da taxa de saneamento, que deixou com mais de 80% e tudo mais. Então, isso é 80 e poucos por cento, 81% que você falou? Que é de áreas habitáveis, no caso. Aptas. Aptas. Né? Então, qual seria o número real hoje, se for considerar o município todo, o território? Eu não consigo responder, Fábio, porque o crescimento exponencial de Luzimangues é tamanho e os loteamentos que existem hoje lá, na sua aprovação, foram praticamente todos realizados ao sistema de saneamento individual, que é a fossa séptica e sumidouro. Uhum. E eles não fazem parte dessa área apta. E a gente não tem nenhum estudo recente para definir, né? E automaticamente você ia diluir esse número de 81% para um valor 60, 50, não sei te responder, porque cresce exponencialmente aquele distrito e novos loteamentos estão ali o tempo todo. Mas você acha que nesse caso, na verdade assim, o que falta ou o que o município planeja nesse sentido de ampliação? Tem um projeto para ampliar Tem um esses projeto. números? Existe inclusive já um pedido da BRK Ambiental dentro da Caixa Econômica do BNDES, um recurso de 72 milhões de reais. Desses 72 milhões de reais, grande parte desse valor é para esgotamento sanitário. E todo financiamento eles precisam passar pela anuência municipal e a gente deu a anuência necessária para eles tocarem e a gente conseguiu tão sonhada universalização desse acesso. Para a água tratada, eles já estão inclusive passando pelo processo de licenciamento ambiental da nova adutora lá em Luzimangues, que dará uma maior capacidade de captação de água e distribuição e tratamento para todos os munícipes, né? E a questão de esgotamento sanitário, acredito eu, que nos próximos meses a BRK Ambiental também vai apresentar seu projeto, porque o financiamento já está aprovado. Bacana. Você tem mais alguma coisa sobre a BRK? Não. Cara, eu tenho mais um aqui, eu não sei se eu tenho mais um. Solta ela. Eu acho que você já passou por esse problema lá na sua casa. Uma coisa que eu acredito que é de questão ambiental e eu acredito que é também até de saúde pública, eu acho, né? Que é sobre a quantidade de cloro que é utilizada na água aqui. Porque assim, eu não sei se tem afeta de alguma forma a saúde da gente, mas pelo menos assim, eu, né, eu sofro muito, meu cabelo fica duro com cloro. E a gente sabe que não é toda casa que tem filtro. Então tem gente que chega a ingerir água de jeito que vem direto da torneira, né? A gente sabe que é errado, mas tem casa que isso acontece. Tem alguma norma em relação a isso? E tem alguma coisa, alguma política? Porque a gente vê que às vezes a água vem branca de tanto cloro. Olha, primeiro, Yuri, a água era para ser bebida na torneira, né? Não se bebe pela insegurança que a gente tem na própria qualidade. A vigilância em saúde, né, a vigilância do município, ela faz as suas análises, as suas contraprovas em cima das análises feitas que são feitas diariamente pela BRK Ambiental. Elas fazem principalmente nos equipamentos públicos, né? Nas UBS, nas escolas. Então, a vigilância em saúde do município sempre faz. Não se tem, digamos, parâmetros acima do permitido pela portaria de saúde. Então, se faz mal, talvez a portaria deveria ser modificada.
mas hoje a água aqui na sede, lá no distrito de Luzimangues, e aí o pessoal de Luzimangues que vai escutar já sabe como é que é. Lá é um caos, principalmente pelos poços artesianos, que agora são de responsabilidade da BRK, antes era dos empreendedores, dos loteadores, mas aqui na sede os parâmetros estão adequados, existe um plano de monitoramento anual que eles têm que entregar à Secretaria de Saúde e à Secretaria de Meio Ambiente, e a gente ia aprovar esse plano de monitoramento, e após a aprovação desse plano de monitoramento, eles entregarem as suas análises. As análises deles estão tudo ok, e as contraprovas realizadas pela Vigilância em Saúde também estão ok. Quando eu falei questão de saúde, é um achismo meu, tá? É uma coisa que eu acredito, porque é uma coisa o branco química, assusta, né? Aquele negócio assusta. Concordo com você. Tá. E outra coisa que eu quero saber, que pra gente... só mais essa aqui pra gente encerrar sobre a BRK, né? Porque o diretor da BRK deve estar de orelha quente uma hora dessa. Seguinte, aquelas estações que tem ali, que eu acredito que é de tratamento de esgoto, que tem ali próximo à entrada da orla, é uma estação... Eu sei que sim, não sei se é competência sua, mas acredito que você saiba porque você está à frente. A gente sofria ali um problema com mau cheiro quando passava por ali. Recente, teve uma obra ali naquele local, né? A situação foi amenizada, mas assim, ainda tem. A pergunta que eu te faço é feito o tratamento de esgoto ali adequadamente? E essa questão do mau cheiro, por que e a gente tem a previsão de acabar com aquilo ali? Olha, acabar não, Yuri. Lá não é uma extração de tratamento, é uma elevatória. Acontece que em qualquer município existem cotas, né? Cota é a altura. Então, existem lugares mais altos e lugares mais baixos. A elevatória de esgoto, ela faz parte de todo um sistema de dutos de 100 milímetros, que são os canos, que passam por toda a nossa cidade. As elevatórias, elas são, por exemplo, acho que todos os portuenses vão conhecer. A gente vai estar falando, a que você está falando na orla, é da Joaquim Aires, que você vai descer até ali, onde tem um mototáxi. Isso. A gente chama ali de elevatória 03. Certo. Ela vai descer toda, digamos, o sistema de esgotamento sanitário, ela vai ter a contribuição do esgoto da casa de todo mundo da região sul, da região ali do Padre Luso, ali do centro, do Planalto, tudinho vai cair naquele local, e eles não têm força suficiente para subir a Vila Nova. Então, o que você tem que fazer? A drenagem natural, ela não consegue por conta própria, e aí você tem que pegar uma bomba e elevar, não é naturalmente, elevar esse material até um ponto alto, que daí a drenagem natural vai seguir o seu caminho natural. Então, nesse sentido, a gente não consegue retirar, porque sempre vai ser nos pontos mais baixos. E onde são os pontos mais baixos? Geralmente são próximos a córregos, então justamente a gente tem córrego, e lagos. Então aqueles locais são estratégicos de acordo com as cotas de Porto Nacional. Não tem outro local aqui na cidade que faça que essa contribuição saia daquele local para ir para um outro. Porque o único local que atravessa o centro para Vila Nova é aquela ponte. Então a elevatória ela tem que ser lá. Mas, local estratégico. É um local estratégico por conta da sua drenagem, né? Mas, mau cheiro. Sim, existe tecnologia, existe engenharia que soluciona isso. Inclusive, no nosso Plano Municipal de Água e Esgoto, e que foi pela primeira vez realizada por equipe própria do município, a gente reduziu R$50 mil que se pagaria para uma consultoria. Na época foi o engenheiro ambiental, Thiago Valois, e eu, Eduardo, que redigimos o nosso Plano Municipal de Água e Esgotos, colocamos a obrigação de plano básico ambiental para que eles fizessem soluções, né, para esse mau cheiro. A BRK Ambiental, muito esperta, falou que isso não existia no contrato. Para que a gente fizesse essa questão de retirar e de mitigar esse mau cheiro, o município tinha que fazer um reequilíbrio econômico e financeiro no contrato. Um aumento. Um aumento. Um termo aditivo. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente está com dificuldade, mas a gente está achando os termos jurídicos para conseguir, né, a efetividade. E neste mesmo local, Yuri,
A gente, antes de ontem, a gente foi até o local através de uma denúncia e existia extravasamento de esgoto. Ou seja, tudo aquilo e que vem das nossas casas, a contribuição das nossas casas naquele local, extravasou e foi direto para o nosso lago. Que isso. Por mais de hora, jogando esgoto puro no nosso lago. Quando a gente fala contribuição, quando a gente fala contribuição, é a merda, tá? É a merda que sai da tua casa aí, que junta tudo e dá naquele ponto. É cocô, basicamente. Então foi porque ele não quer ser duro com você. Foi muito cocô pro nosso lago. A gente finalizou os procedimentos administrativos e ontem autuamos da BRK Ambiental em mais R$100.000. A gente já tem mais de R$1 milhão de auto de infração da BRK Ambiental. Alguns eles pagaram e os valores maiores eles sempre estão judicializando, indo até as esferas, as últimas esferas. E além de autuar em R$100.000 por conta desse extravasamento de cocô no nosso lago, a gente notificou para que ele apresentasse as análises da água, tanto no local que extravasou, análise da água na prainha e análise de água lá na Praia Porto Real. A gente está numa época de praia, mesmo sendo proibido hoje por conta do decreto municipal, talvez amanhã mude, se o cenário mude. E as pessoas vão ter condição de banhar num lago cheio de cocô, a gente precisa garantir que existe qualidade da água. Então a gente notificou para que a BRK apresente as análises nesses pontos, a montante e a jusante, ou seja, acima do ponto e após. Acima, provar que a qualidade acima não foi contribuída com cocô. E abaixo para saber, poxa, e aí, a qualidade da água está boa? Se já diluiu essa quantidade de extravasamento de esgoto dentro do nosso lago e a qualidade para a população tomar banho, hoje eu não sei te responder isso. Eu vejo com muita preocupação, por isso que o valor foi considerável. Foi mais de hora de contribuição de esgoto direto no nosso lago. Isso foi antes de ontem aqui na nossa cidade. Mas dá para confiar na análise da BRK que eles apresentam lá? Porque eles podem muito bem falar, não, aqui ó, fizemos essa análise aqui e tal. A análise não é feita pela BRK Ambiental, é uma empresa particular com garantia de Inmetro, né? Ah, sim. Então, nesse sentido, a gente consegue acreditar nessas análises. Mas a gente, inclusive, é uma das proposituras da agência de regulação existir uma empresa, né, idônea que é paga pelo município através da agência para a gente conseguir fazer essas contraprovas para justamente essas dúvidas que a gente tem hoje, a gente não tem mais daqui para frente. Perfeito. Eduardo, aquelas estações que tem ali na orla, elas também são de elevação? Na orla, sim. Aquelas outras no meio da orla ali, próximo ao... São duas, são no córrego Pombinha e no córrego Varginha. Não existe mais Varginha, o Pombinha ainda existe, mas são de elevação. E onde é que é feito? Onde é que é a estação de tratamento? Onde é que ela é feita? Ela é feita ali próximo à pecuária, próximo ao córrego Francisquinha. Então você vai ali pro cemitério novo, segue reto, depois da pecuária você vai chegar na estação de tratamento de esgoto, que ela é feita toda a parte física, não é química, vai colocar floculantes, vai tirar a parte sólida e tudo aquilo de efluente que não tem sólido, ele é jogado no lago depois de fazer as suas análises. Entendi. E a parte que é retirada, o que é feito com isso? Então, atualmente, né, se tem uma portaria que possibilita a utilização desse material para a agricultura. E antigamente tinha que jogar em aterro sanitário, mas se provou um local de bastante matéria orgânica em que não tem prejuízo aos plantios, né? Na verdade é o contrário, ajuda. Vai ajudar. E eles precisam somente que esses plantios estejam licenciados, né, autorizados a recebimento desse tipo de material. Bacana. O milho que você solta, Yuri, ele vai voltar a ser milho. Olha a beleza da natureza. Mas ele nunca deixou de ser milho, porque é uma coisa que não é digerida, ele sai do mesmo jeito. E volta para lá e é plantado de novo. Agora, Eduardo, vamos entrar num assunto aqui, cara, que é interessante. Porque existem muitos mitos sobre, né? E é bom que você esclarecer para a gente, porque você também tem uma empresa que mexe com energia solar. Como que funciona essa captação de energia solar, né? Para o pessoal que não conhece ou que só ouve falar, é caro? Explica para a gente.
Fábio, a última coisa em que eu fiz hoje, eu estava na casa de a mãe de um casal de amigo meu e ela querendo um orçamento de energia solar. A casa dela é uma anomalia, ela gasta R$ 1.200, R$ 1.500 por mês, é muito. Jesus. E eu coloquei na prática, né, o quanto ela gastaria com esses 1.200 que ela paga por mês durante 5 anos. Deu R$ 80.000. Ela não tinha noção que a cada 5 anos ela estava pagando R$ 80.000 para a Energisa Que é uma empresa maravilhosa, por sinal. e esse dinheiro não volta. Então, na prática, a questão da energia solar, principalmente no nosso estado de Tocantins, né? Pelo amor de Deus. A viabilidade desse sistema, além de ser uma energia limpa e sustentável, diferentemente, né, daquilo que se preza e daquilo que se vende das hidrelétricas, porque a hidrelétrica pode ser na sua geração sustentável, mas a gente portuense, a gente sabe muito bem que termos a de gente impacto, teve né? prejuízos gigantes na parte de turismo, social e ambiental, muitas faunas, muitas floras perdidas por conta da construção da hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães. Então a gente sabe que ela é sustentável, entre aspas, na sua geração, mas a sua instalação impacta grandiosamente as questões ambientais, sociais e antrópicas dentro do nosso município. Eu ainda sonho com a carreira cumprida, eu ainda sonho com a praia Porto Real na sua origem e tenho muita saudade dela. E a energia solar não tem prejuízo nenhum ao meio ambiente. E nesse sentido, a viabilidade da mesma, ela se dá se financiando, pagando à vista. Eu estava mostrando a gente chama de tia, né? Para minha tia, que é a mãe dos meus amigos, em que ela pagaria no financiamento, obviamente são juros sobre juros, a mesma parcela durante 5 anos, mas esse 80.000 era para uma casa própria e não para um aluguel. Por quê? Você está pagando 80.000, esse dinheiro não é seu. É como se fosse um aluguel. Você está dando para a Energisa e esse sistema fotovoltaico nunca vai ser seu. Ela vai pagar os 80.000. Obviamente era bem mais barato, mas o financiamento é juros sobre juros e dá um valor muito alto. E você, a partir de agora, a partir desses 5 anos, a gente chama de payback, que é o retorno financeiro em cima do investimento. A partir desse momento, o sistema fotovoltaico é seu, é da sua casa, e a partir de agora você é altamente autossustentável. E autossuficiente de energia. Autossuficiente de energia. Hoje nós estamos na bandeira vermelha, na bandeira 2 e na bandeira 2A. Por quê? Existe uma crise hídrica em todo o território nacional. Não existia uma bandeira 3, uma bandeira em que poderia ser mais cara que a bandeira 2. E aí, na semana passada, o governo, uma estratégia tentando que a população brasileira diminui os gastos, né, com energia elétrica, o consumo de energia elétrica, ele colocou a cada 100 kW um valor de aproximadamente R$ 7,00 a mais na conta dos brasileiros. E é isso que a gente não quer mais. A gente não quer esses aumentos de bandeira vermelha, 1, 2, 3, 4, não sei quantos que vão criar ainda. Quem tem a sua placa solar, o seu sistema fotovoltaico, está altamente independente dessas variações, né, de clima. E a gente consegue, a partir desses 5 anos, se for o financiamento, o retorno financeiro em cima do investimento, e deixar seu ar-condicionado nesse solzinho de setembro, No 12 ali, que realmente tranquilão. a gente precisa dessa comodidade. Meu né? Deus, daqui para... Porque antigamente, começava ali o período seco agora em junho, né? E aí a gente estendia ali, mas chegava, por exemplo, tinha uma tradição em Porto que no 7 de setembro sempre chovia. Né? Sempre tinha uma chuvinha do 7 de setembro. A chuva do caju, né? Tinha a chuvinha do caju e tinha a chuva do 7 de setembro. Hoje a gente está indo chover lá para novembro. Então, um calor desgraçado. Quem tem ar-condicionado paga um absurdo de energia elétrica. Agora, eu vou fazer uma pergunta bem idiota, Eduardo. Bem idiota. Eu tenho certeza que tem alguém assistindo ou ouvindo a gente que tem essa mesma dúvida. Mas ela é bem idiota. Mas é energia solar. E quando está de noite? Como que funciona o sistema de captação? Existe 2 tipos de sistema. O on-grid, que é ligado à rede de energia, e o off-grid,
que você faz a sua geração e toda aquela geração de energia elétrica, ela transforma a energia solar em energia elétrica através do inversor, ela é armazenada através de baterias. Isso é recomendável para locais em que não tem rede elétrica. São fazendas, zona rural, grandes atividades de irrigação que necessita da irrigação full time, né, o tempo todo. Ou para aquele pessoal também que é sobrevivencialista, né, que quer ter sua forma independente aí, de ser autossuficiente, que quer ter seu poço artesiano, sua energia elétrica. Que quer morar na Serra das Antenas. Isso. E o sistema on-grid, que é o mais conhecido, mais usual, mais trivial pelo mercado mundial. A geração é no período onde tem iluminação. Os raios solares, não é o calor, tá? São os raios solares transformam, através do inversor, o raio solar em energia elétrica. A partir desse momento, se você estiver consumindo aquilo que está gerando, ele não vai para a rede da Energisa, né? A gente aqui tem a concessionária da Energisa. Aquilo que está excedendo, eu estou consumindo, mas eu estou consumindo menos do que eu estou gerando. Aquilo que se excede, ele vai para a Energisa como crédito. Todo crédito ele pode ser utilizado por você durante 5 anos, tanto na sua própria propriedade ou em outra propriedade que você tiver já estabelecido dentro da Energisa com o mesmo CNPJ ou o mesmo CPF. Você pode utilizar a fabricação, a geração de energia em outro local também. E como é que você vai consumir essa energia à noite? Você não vai comprar da Energisa. As pessoas falam, vou comprar da Energisa. Sim, vai aparecer ali na continha no seu talão de energia. Mas vai estar lá, ICMS. E o ICMS você vai pagar de 9 centavos a 15 centavos o quilowatt gerado. O que você paga, usualmente, é 89 centavos por quilowatt gerado. E o que você vai pagar nada mais é que o ICMS de distribuição para o governo. Então, o governo come à noite, quando a gente consome energia elétrica da Energisa, ele vai consumir esses 15 centavos, de 9 a 15 centavos na tarifa à noite daquilo que a gente está consumindo em horário em que a gente não está gerando. Então, a gente vai sim ficar tranquilo, a gente vai pagar muito menos. Se a gente paga 89 e aí agora vai pagar 15, uma redução de quase 80%. E sim, com mais a geração e o consumo durante a tarde, a gente fala que a nossa redução de gasto ela vai de 80% a 95% de redução, a depender de onde que você está consumindo e os horários que estão consumindo. Então, se hoje você paga R$1.000 de energia, com energia solar, você vai pagar de 50 a R$200, a depender do horário em que você utiliza a energia solar. Então, há uma redução de 80% a 95% do seu valor atual de energia solar. R$500. Então, você vai pagar de 25, que é o sistema monofásico, a R$75 por mês. Então, sim, sempre essa redução de 80% a 95% de redução do que você paga atualmente. Não quero pagar nada. Impossível. Impossível não pagar nada no sistema on-grid. Porque sempre vai ter a tarifa mínima de distribuição, mas se você gastar à noite, esses impostos pagos pelo governo. Então não tem como você desligar à noite. À noite você não tem como gerar energia solar. Então você vai acabar gastando ali, mesmo que com redução, igual você falou, mas você vai acabar gastando um trocadinho. Esse trocadinho vai ser pago, mas que compensa muito, né? Uma redução de 80% a 95% de redução. E o nosso bolso agradece. Porque basicamente você vai ficar ali, por exemplo, 5 anos, você falou o prazo de financiamento do equipamento. Então, por 5 anos você vai estar pagando ali, já vai ter uma redução imediata, né? Porque já vai ser instalado todo o equipamento. Já vai ter uma redução imediata, vai pagar só ali os 5 anos. Terminou os 5 anos, digamos que eu vou pagar aí R$70 por mês de energia, sendo que eu pagava antes, vamos lá, essa taxa de R$70, vamos combinar que fosse, antes era R$1.000,
um exemplo, né? Então eu vou ter ali 3, 4 ar-condicionado, 5 televisão, eu vou pagar R$ 70. Compensa demais. Eu esqueci o que eu ia falar. É o segundo bug do Yuri no Cerrado Dinâmico. Ele deu um bug semana passada. A sequela do Covid. É sequela. Vou aproveitar, Fábio, enquanto ele lembra da pergunta, né, fazer um merchan, né? A empresa é a Energy Brasil, ela preza tanto por qualidade e segurança no sistema fotovoltaico. É a única empresa no solo tocantinense que faz todo o sistema unificado e padronizado, para a gente deixar bem claro para todos, né? Não são todos que fazem isso, mas a gente pode falar que existem vários sistemas Frankensteins. Então, para deixar e fazer uma comparação, eu vou comprar um computador, eu compro um CPU da Dell, um teclado da Lenovo, uma tela do Positivo. É isso que eles fazem com o sistema fotovoltaico. Ele pega um inversor de uma marca e o restante de todas as marcas. A Energy Brasil, por ser a maior do Brasil, por ser a maior franquia do Brasil, existem mais de 400 franqueados hoje, ela exige a padronização. Até porque, né? É um investimento que não é barato. Ela compensa? Compensa demais. Eu pergunto para vocês, né? Existe uma casa de R$40 mil que você ganha um aluguel de 1.200? Não. É isso que acontece quem investe com energia solar. Se você vai investir R$40 mil, você vai ter uma redução no que você paga mensalmente de R$1.200. E você não vai ter inquilino ruim. O sol nosso é maravilhoso, ele sempre vai estar ali. E você não tem a questão de inquilino ruim, você sempre vai ter o seu inquilino. O sol vai estar sempre ao seu lado. E nesse sentido da padronização, se necessário, são R$40 mil, são R$30 mil, são 18, são R$15 mil, é muito dinheiro. E se der problema, e se você precisar das garantias, é uma única empresa que você vai atrás. Você não vai atrás de várias esse empresas. pedaço aqui é daquele fabricante, então eu tenho que mandar esse para análise num e o outro em outro, então tem todo esse Então a processo. Energy Brasil, ela preza por essa qualidade de pós-venda também. Então por isso, aqui no solo tocantinense, a empresa é a única que padroniza 100% quando a gente coloca. A gente é vendedor exclusivo das marcas Elgin e da Renovige. A Renovige é a empresa que por 2 anos consecutivos é a que mais cresce no país. A empresa de médio porte, por 2 anos consecutivos que mais cresce no país. E nesse sentido ela tem todo o know-how, expertise, para se necessário, a gente acredita que não acontece, mas se necessário utilizar a garantia, você vai atrás só da Renovige, porque é 100% Renovige. Você consegue dar uma média de valores para quem está nos assistindo? Sei lá, a casa média aí, né? 2 quartos, sala, cozinha ali, a garagem, o cara que tem a geladeira, 2 ar-condicionados. Não é tranquilo falar em valores. Obviamente existe a demanda, né? A gente sempre vai atrás da demanda. A gente sempre olha a média anual de geração, mas a partir do momento em que eu estou com energia solar, eu quero comodidade. Talvez eu estou com energia mais barata porque eu não deixo meus filhos, meu marido deixar ali assistindo futebol com o ar-condicionado ligado. Eu quero mais comodidade. Mas para a média dos brasileiros, ela está entre as faixas de R$18 mil a R$26, R$28 mil. A média é essa. Sério? Né? Sim. Obviamente, para quem paga R$1.000, R$1.200, R$1.500, vai R$35 mil a R$45 mil. Essa é a faixa e tá variando bastante, né? Mas vai por consumo, né? Sim, vai depender da sua demanda. Hoje, quando eu falo que é 89 centavos por quilowatt, mais a taxa mínima, mais a taxa de iluminação pública, mais os impostos, então a gente pode falar que está 1 para 1. Então, quando eu tenho praticamente uma conta de R$1.000, é 1.000 kW. Quando eu tenho uma conta de 1.200, é 1.200 kW. Para a população, para todos ficarem cientes, assim, é uma média, mas é uma média que dá certo. Então, para 1.200 kW, para R$1.200, ela vai dar aí uma faixa de 38, 45 mil reais. Mas essa não é a média dos brasileiros. A média dos brasileiros está ali, 250, 450. Então ela está entre 16, 18 até 28 mil reais. Mas, por exemplo, e o brasileiro que, por exemplo, ele ainda não tem uma grande quantidade de consumo, mas ele quer ampliar, por exemplo, ele não tem uma maior quantidade de ar-condicionados na casa porque ele pensa no consumo que ele vai ter. Ele quer ampliar isso.
Ele quer utilizar mais, e você falou, eu quero ficar no quarto assistindo futebol com o ar-condicionado ligado. Eu quero ter no quarto de hóspedes um ar-condicionado também. Então, assim, eu quero ampliar minha capacidade de consumo. Já é feito um cálculo baseado nisso? Como É que funciona? feito. Eu gosto de falar, né, no princípio da precaução. Poxa, eu já estou investindo. Eu estou investindo numa demanda atual. Mas e se futuramente eu tiver recurso suficiente para colocar ar-condicionado em todos os quartos, na sala, na cozinha, no banheiro? Já existe. Por que não? Eu com Existe. ar-condicionado no banheiro, não sai de lá Com nunca. ar-condicionado, uma tomada do lado do vaso, o Meu carregador e o Wi-Fi. Então, nesse sentido, a estratégia em que a gente coloca sempre para o cenário atual e para o cenário futuro. Qual é a grande questão, a chave da questão? O inversor. O inversor tem que ter capacidade, a gente chama, é uma unidade de medida que chama kWp, é potência. Ela tem que ter uma potência, uma capacidade de geração para uma demanda futura. Então, para as pessoas entenderem, eu estou com 10 placas hoje. 10 placas hoje atende a minha demanda atual. Mas futuramente talvez eu vou precisar de 15. Então o que a gente faz? A gente coloca 10 placas com inversor com capacidade de 15. Então futuramente, se a pessoa, olha, eu já estou consumindo muito mais do que eu estou gerando, está na hora de colocar mais placa. Então a gente já faz essa previsão, já deixa para o cliente, digamos, essa perspectiva de geração a mais do que ele gera hoje para implemento de 10 até 15, até 18 placas. Isso a depender da estratégia, né, que a gente vai conversando para cada cliente. Então, sim, é sempre pensado e é muito importante. Já que eu estou investindo, vamos investir certo. Sim. Porque se você não colocar uma capacidade de geração a mais para o futuro, talvez você vai ter que investir em micro-inversores, que é muito mais caro. Então, nesse sentido, nesse sentido, a gente sempre coloca essa proposição para colocar um inversor com capacidade futura de geração. Mas e no caso, por exemplo, o Yuri tá lá, o Yuri hoje é o Yuri e a Andrea. Depois vem mais meninos ali, carequinhas. Ele quer ampliar a casa, ele quer meter mais uns 2 quartos e não tinha placa o suficiente. Então ele vai adquirir um inversor, quem está falando, com uma capacidade maior, e depois ele tem que adquirir novas placas para esses novos cômodos. Como funcionaria? Se você já fez um planejamento de perspectiva futura, não há necessidade de se comprar outro inversor. Você só compra placa. O inversor nada mais é que pega a radiação solar, pega a iluminação solar, passa a energia solar para a energia elétrica. Essa energia elétrica é utilizada em todos os eletrônicos, né, dentro da nossa casa, e o excedente passa para a Energisa, ou para ser utilizada em outro local. Isso é bem interessante, talvez nem todos saibam. Se eu tenho a minha casa e o meu escritório, eu posso gerar a energia na minha casa e mandar para o meu escritório. Eu posso mandar para minha sogra, posso mandar para o meu tio, meu irmão. Isso independe da quantidade. Eu só tenho ele pode cadastrar a qualquer momento, não? A qualquer momento você pode cadastrar. Mas tem que ser no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ da unidade consumidora de origem. Então, nesse sentido, a partir do momento que você cadastra, você vai começar a dividir, né, essa geração e distribuir, a depender, né, uniformemente ou não, para cada unidade consumidora. Agora, uma pergunta que eu tenho é o seguinte. Tem popularizado bastante em empresas, né, por conta dos custos que as empresas tendem a diminuir, e nem toda empresa tem seu ponto comercial próprio. Então, às vezes, o cara vai precisar fazer uma mudança. É tranquila essa questão? O cara pode mudar de boa? Como é que é essa questão de taxa? Como é que é essa questão de mudança? O cara vai mudar de ponto? Então, se o sistema está instalado em um local, o sistema é seu. Independe se você vai colocar ele em outro local. Obviamente, você vai ter que contratar uma empresa para instalação neste outro local. E o principal, apresentar um projeto para a Energisa para homologar. Porque não adianta eu ter a placa na minha casa, está aqui, ou está lá em cima do meu telhado, se não tiver homologação da Energisa,
ela não aprova essa distribuição da geração própria que você tem. Não é igual uma antena que eu vou lá, tiro do telhado, E vou para coloco. outra casa, coloco e pronto. Eu preciso sempre da homologação, então eu preciso de um profissional, de um responsável técnico que assine o projeto, entregue a Energisa e ele homologue. Mas sim, se você modificar nesse ponto, você pode modificar também o seu sistema. Mas o ideal é que você coloque na sua casa própria. Eu tenho um cliente, né? Vou até fazer uma propaganda, gente. A DM Trend, vocês conhecem, Sim, né? sim, sim. A Dani Maia. São amigos, né? O Clerley e a Dani. Eles estão colocando agora com a gente. Eles fecharam um contato há menos de 2 semanas. Em 8 dias chegaram já o sistema para eles. A gente está instalando agora na segunda-feira. Estamos esperando a homologação. E eles vão dividir a geração da energia lá na casa deles. E o excedente vai toda para a loja da DM Trend. Olha aí, que bacana. Então, assim, vai sair a geração na sua casa, mas você vai consumir lá na loja. Então, é isso que eu sugiro para todo mundo que está escutando. Não é interessante, talvez você fique 1 ano, 2 anos nesse lugar e vai mudar. É interessante deixar fixo, até para redução de custos, porque você vai ter que pagar uma empresa para instalar novamente e você vai ter que pagar um responsável técnico para apresentar um novo projeto para a Energisa. Ah, então tem que ter um novo projeto. Tem que ter um novo projeto, que é um novo local. Entendi. Mas nesse caso, sobre a questão da quantidade de placas, existe uma quantidade de placas X? Como é que é a contagem? É uma quantidade de placas X por cômodo ou é X por consumo? É sempre relacionado a consumo. É até interessante, né? Eu brinco. Existem placas e placas. Existem placas policristalinas, existem placas monocristalinas, existem placas de geração de 330 watts e existem placas de geração de 690. Então, assim, a quantidade de placas, o meu vizinho tem 10 placas, eu vou precisar de 12. Espera aí, se o seu vizinho tem 330, o 690 você vai precisar só de 6. A geração é a mesma. Então, depende bastante. E também é outro diferencial. Hoje a Energy Brasil ela tem no mercado brasileiro as placas com maiores gerações. E isso é para os nossos clientes que têm dificuldade de espaço. Então, se eu tenho uma dificuldade de espaço, nós temos hoje as placas com maior geração de energia solar. Então, assim, se no convencional eu precisaria de 15 placas, a Energy Brasil vai oferecer 7, 8 placas para você e vai suprir a demanda que você precisa. Então, por exemplo, se eu pegar ali se eu quiser fazer, eu quero uma alta capacidade de energia, né? E aí mas eu só quero que tenha ali as 7 placas, um exemplo. E se eu construir, comprar aquelas 7 placas e elas vão ter uma maior capacidade de geração, quando eu construir novos cômodos, eu não vou precisar adicionar placa. Não, isso, Fábio, isso vai depender muito da estratégia em que a gente vai conversar com o nosso cliente. Então, assim, por isso que eu não gosto de padronizar quantidade de placas. Porque cada cliente é uma especificidade. A gente sempre vai fugir do sombreamento, a gente sempre vai fugir de inclinações para sul. A gente precisa de inclinação de 11 graus para norte. Por quê? É lá na linha do Equador, é onde o Sol fica. Então, é a nossa inclinação perfeita. É onde todos os brasileiros têm essa inclinação? Não. A realidade é totalmente diferente. Mas a gente vai tentar chegar nessa inclinação? Sim. Por quê? Eficiência. Nem todo lugar no Brasil tem o que nós temos, que é o sol alpino, né? Tipo, mais ao sul. Então tem uma questão de inclinação diferente. Como é que é? O cara precisa de mais placas, quem está mais um pouco para baixo? Ele vai estar um pouco mais distante, né? Então ele vai precisar, sim, de uma maior inclinação. Então, existe, inclusive, eu não me recordo o autor, aqui na Universidade Federal de Tocantins, em Palmas, fizeram um estudo e viram que a questão de inclinação ou não inclinação de 11%, existe uma perca de eficiência de 2%. Ela é considerada? Não, mas é 2%. É 2%. Então, poxa, a gente vai tentar a excelência, né? Então, a Energy Brasil sempre vai tentar, sim, chegar aos 100% de eficiência. Em contrato, também é outro diferencial, a gente assina, né, o cliente assina, junto com a empresa, uma eficiência de até 80% daquilo que a gente colocou como demanda para o nosso cliente durante 25 anos. Então, poxa, eu comprei
e adquiri, paguei 100 kW mês. Daqui 20 anos eu estou gerando 700, a Energy Brasil vai e troca o seu sistema. Então, ele tem uma garantia de eficiência. Não é garantia de fabricação, não é uma garantia, vai estragar. Não, é uma garantia de eficiência. Eu compro uma coisa, eu quero que ele funcione. Eu quero que ele seja eficiente. Então, durante esses 25 anos, está em contrato que eu tenho que garantir até, no mínimo, 80% de eficiência. Mas a gente tem que sempre lutar pela eficiência 100%. Bacaníssimo. Você falou que a captação da placa, ela é pela luminosidade, não por calor, né? Tipo, num dia de chuva, ela gera do mesmo jeito? Ela gera do mesmo jeito? Não. Ela gera? Gera. Obviamente, no dia de chuva, ela vai ter nuvens. Entendi. Então, você vai diminuir a iluminação. Nublado. Então, no dia nublado, ela automaticamente vai diminuir a sua luminosidade. Então, com certeza, ela diminui. Inclusive, a média anual de geração de energia, ela não é linear. Ela vai modificar durante os períodos chuvosos, principalmente por conta das nuvens. Mas gera bastante. E outra coisa também é o seguinte, a pessoa que vai colocar um projeto de energia solar em sua residência, ele precisa fazer alguma adequação no telhado, algum tipo de reforço para suportar o peso das placas? Boa pergunta. Algumas sim. Algumas, principalmente aquela que tem a platibanda, a gente tenta fugir do sombreamento, então coloca uma estrutura que alteia e você foge daquelas primeiras horas e as últimas horas do sol, né? Onde ele se põe e onde ele nasce, porque vai ter bastante sombra no início. Então são 2 a 3 horas perdidas de luminosidade. Então, nesse sentido, geralmente a gente coloca uma estrutura para não se perder 3 horas de luminosidade. E na questão de peso, né? Existe sim uma dificuldade, inclusive a gente tem clientes que tem receio, né? Poxa, minha casa está trincando, eu acredito que não vai dar. E aí a gente chama nosso engenheiro eletricista junto com o nosso engenheiro civil para verificar realmente se haverá algum prejuízo, né? Para essas casas que têm problemas, né, de resistência. Mas em suma não. Na verdade, elas têm um peso 12 a 18 quilos e por cada placa. São praticamente de 1 para 2, de 1,20 para 2. E elas são uniformes, né, ao longo do local, né? Elas, digamos assim, ela dilui esses 2 metros quadrados o seu peso. Então, no único lugar em pé na minha casa, 105 quilos em um único ponto. Eu tava falando, se tua casa vai os técnicos da onde lá, só no telhado, nunca quebrou nada. 105 pontos. Eu estou falando em 20 quilos em 2 metros quadrados. Então, não tem problema. Em suma maioria dos nossos clientes. E, na verdade, a partir do momento que você instala energia solar, você não vai precisar mais fazer manutenção de goteira, né, nas nossas casas. Aí é que eu ia entrar na pergunta. É outra qualidade. Que o Yuri falou muito dessa questão de chuva, período chuvoso e tudo mais. Pensei aqui, chuva de granizo, deu merda? Caraca, Fábio, você fez um mexão para mim sem saber. Olha só. Olha aí. A Energy Brasil é a única no mercado tocantinense que, além das garantias de fábricas, existem seguro, que é diferente de garantia. Então a gente dá para o nosso cliente, Energy Brasil, seguro para chuvas de granizo. Eu vi esses dias um cabrito subindo em cima das placas solares. Não quebrou não, tá? Mas se um cabrito subir em cima do seu telhado e quebrar, existe seguro. A Energy Brasil dá seguro. Alguém tacar uma pedra? Tacou uma pedra? Seguro. Ela é 1 ano, pode ser estendida, mas a depender, né, da necessidade do cliente, mas é a única que oferece esse menu de opção de seguro para os seus clientes. Muito bom. Olha aí, cara. Bacana. Tem resolução para tudo, Você tá levantou pro homem cortar, hein? Que legal. Me senti um Bruninho agora. Cara, voltando agora no assunto do meio ambiente, nós estamos na Semana Mundial, né, do Meio Ambiente. Isso. E, inclusive, tem ações aqui no Porto Nacional voltado para essa semana, né? Fizeram agora um arco ali
de conscientização na Orla, né? Bacana, inclusive. Fala mais pra gente sobre isso. Poxa, Yuri, é um pouco diferente o que a gente está fazendo do usual, do trivial. A gente gosta de palestra, de mutirão, de fazer mutirão de limpeza junto com as escolas, junto com as crianças. A gente não consegue fazer isso hoje, infelizmente. Mas a gente precisa se reinventar. A educação ambiental, ela é muito difícil. Eu gosto de falar que grande e suma maioria das pessoas, elas têm consciência do que é certo e do que é errado. Mas a suma maioria das pessoas não se sensibilizam para fazer o que é certo. Exatamente. Então, o que a gente faz é colocar uma sementinha no coração de cada um para que realmente a gente se sensibilize pela causa ambiental. Ela é linda na televisão, mas na hora de se fazer a sua parte, a gente peca. Só fala assim, não, deixa, não, depois a gente mexe com isso aí. Então, Separar o lixo? Não. Isso. Resíduo reciclável. Ou às vezes pegou a balinha ali e tá, vai jogar no chão. Mas é só isso aqui não vai dar nada não, deixa eu jogar. Então, nossa estratégia, ela foi utilizar as redes sociais. A gente tem a nossa programação. Hoje, inauguramos, a gente deu um pontapé inicial no Viveiro Municipal, na escola Chico Mendes. Olha, só interrompendo aqui, ó. Isso aqui é cuidar do meio ambiente, ó. Deve ter um mês que eu chupei essa balinha aqui, tá no meu bolso. Não jogo no chão. Eu tô achando que você tá guardando de estimação isso aí. Pra dar sorte. Então, Foi na escola Chico Mendes. hoje a escola Chico Mendes, a gente inaugurou o nosso Viveiro Municipal de árvores nativas. Então vai ser um viveiro estritamente para mudas nativas. Elas vão servir para áreas de degradação ambiental, áreas de preservação permanente, áreas de reserva legal. E a escola Chico Mendes é uma escola rural, municipal, né? E ela tem esse viés, né, social também. Então, além da questão social que vamos fazer com alunos, a gente vai conseguir distribuir em larga escala para todos os produtores rurais que tiverem necessidade de mudas nativas, vão estar ali fabricando. A nossa perspectiva é no período chuvoso, deste ano ainda, distribuir para a população rural as mudas nativas que eles necessitem. E a programação? Poxa, a gente se iniciou ainda no mês de maio, a nossa programação, com o vídeo ambiental 21. É um vídeo ambiental em que era estritamente para alunos, e os alunos tinham que mandar vídeos. Estavam digamos, existia-se um tema, né? Mas a criatividade, inclusive, fazia parte da pontuação da equipe julgadora. Uhum. Então, nesse sentido, a gente já recebeu dezenas de vídeos. A gente já está, digamos assim, a gente já fez a seleção dos 5 melhores. E na semana que vem a gente vai divulgar os 5 melhores pela equipe da comissão julgadora. E toda a população portuense, tocantinense, brasileira, mundial, vai poder, dentro do Instagram da Prefeitura de Porto Nacional e dentro do Instagram da Secretaria de Meio Ambiente, votar através de quê? De como é que ele vai poder votar. O vídeo que tiver mais engajamento, os 3 vídeos com maiores engajamentos, desses 5 que a comissão julgadora escolheu, eles vão vencer o prêmio Vídeo Ambiental 21. Primeiro colocado R$ 650, segundo R$ 450, terceiro R$ 350. Então, o que você vai fazer para engajar? Curtir, comentar, salvar, compartilhar? Cara, eu tô vendo a mutirão de votação, de comentário, de compartilhamento. Enfim, espero que a gente Vai ser que dia que vai ser o resultado? Olha, na segunda-feira a gente vai divulgar os 5 melhores. Os 5 melhores vão ser divulgados para todo o público. Próxima segunda? Na próxima segunda. E o público vai escolher os 3 melhores. Os que tiverem maior engajamento vão ser os 3 melhores do Prêmio Vídeo Ambiental 21. Nossa. O portal. Poxa, o portal foi um sonho que só se concretizou, né? E aí eu preciso falar do nosso artesão Tauru. A gente faz ideias mirabolantes na minha equipe, que eu preciso falar da equipe da Secretaria de Meio Ambiente, né? Os nossos analistas ambientais pegaram o sonho da gente, e a gente sabendo que não podia fazer mutirão esse ano, eu falei, poxa, o que a gente vai fazer?
como é que vai ser o tema? Eu sempre gosto de falar, não, eu não gosto de falar sexta semana do meio ambiente. Existe sempre um tema, um lema, né? É aquela que vai ser lembrada por todos os anos. E esse ano nós podemos fazer as pazes com a natureza. Se a gente não fizer agora, talvez amanhã já seja tarde. Então, nesse sentido, é isso que está no portal. O portal, ele só potencializa as nossas belezas naturais. A beleza natural sempre existiu. A gente só não precisa perder mais beleza natural. Como é o nome do artesão? Tauru. Tauru. É daqui de Porto, é? Ele é daqui de Porto, inclusive foi ele que fez o projeto do nosso portal, né? Aqui na entrada de Porto. É aquele que fica Na ali Associação de Artesãos, ali perto da PAI. Ah, tá. Não, eu pensei que era aquele cara que ficava ali próximo à garagem da Paraíso, que tem algumas obras de arte ali em frente ali. Não, é um pouquinho próximo, né? A garagem do Paraíso, perto da PAI. Não, mas... Mas enfim, o artesão Tauru, ele concretizou esse sonho pra gente, ele potencializa essas belezas naturais. Então, qual é a intenção nossa? A gente precisa valorizar o que a gente tem. E as nossas belezas naturais, nosso Tocantins, elas são enormes. E talvez amanhã a gente consiga chorar também, sonhando com a nossa carreira cumprida, com a nossa praia Porto Real. E a nossa orla é tão linda e às vezes a gente não se valoriza, né? É verdade. Cara, eu falo isso direto. Eu sou um cara que, assim, eu não sou um cara tão rodado, tão viajado, mas eu já andei em alguns lugares, por aí, Brasil afora. E eu observei uma coisa seguinte, é difícil você ver uma cidade do tamanho de Porto Nacional, ou até maiores, que tem uma orla e um lago tão bonito como esse de Porto aqui, que muita gente vem de fora pra cá e fica encantado e fica com vontade de vir para Porto Nacional, que admira tanto o que a gente tem e a gente às vezes não dá valor. Isso é verdade. A gente nem vai. Então, Yuri, o que a gente está querendo? Sensibilizar. As pessoas já sabem. Ah, é lindo. Mas a gente quer que continue lindo. Então a gente quer o quê? Sensibilizar. Então a nossa estratégia foi criar esse portal. Esse portal vai ser permanente. Inclusive, no nosso contrato com o artesão, no processo administrativo dentro da prefeitura, a gente colocou a manutenção do mesmo. De cipó, e olha só, para quem sabe, tá? Eu não sabia disso. O cipó tem que ser pego em épocas do ano em que a lua estiver cheia. Sério? Tem isso? Porque pede resistência. Então o cipó não vai aguentar tanto tempo. Eu não sabia disso. Caramba. O cara conhece, o Tauru conhece. Então o nosso portal é feito de cipó, buriti, tábua de madeiras reutilizadas e pirografada, né, com fogo, é o nosso lema. Nós podemos fazer as pazes com a natureza. E a estratégia é disseminar, multiplicar, sensibilizar nas redes sociais. Também tem premiação. É um sorteio normal do Instagram, mas com um pouquinho diferente. E eu vou te pedir uma coisa. Manda esse vídeo pro Tauru, que eu vou mandar um recado para ele. Tauru, queremos você aqui, viu? Pô, Cerrado Dinâmico. Que legal. O Tauru, com certeza, vai ser um grande debate, maravilhoso. Ele tem não somente essa arte, mas diversas, né? O pai dele é o mestre dos mestres. O Tauru é um mestre Tauru. E o pai dele que começou com tudo, é o mestre dos mestres. O irmão dele foi o que fez a mesa, que eu não sei se vocês viram, que estava exposta no Banco do Brasil. É uma mesa feita resinada com... que parece vidro, né, a resina, com... ali, eu esqueci o nome, ali do jalapão. Carnaúba, não? Não, os fiozinhos dourados. Capim dourado? Capim dourado. Ele colocou a mesa resinada com capim dourado. Ofereceram 10 mil reais para a mesa. Ele falou, não, essa aqui vai para leilão. E a mesma pessoa que ofereceu os 10 mil... Eu não sei se poderia falar o valor, né? Mas enfim. A mesma pessoa que falou, né? Que ofereceu os 10 mil reais. Ele falou, não, eu vou fazer uma para você. Então, uma mesa ele ganhou 10 mil reais. Imagina, né? Porque agora, uma coisa que eu fiquei na dúvida, se o pai dele era o mestre dos mestres, será que o vô dele era o mestre dos magos? Ai, meu Deus. Por quê? Agora eu descontei aquela que você soltou. Gente, Estão os kits. Então, assim, só para findar, né? A estratégia é disseminar nas nossas redes sociais. No nosso portal tem um banner ali do lado. As pessoas que tirarem foto no portal,
marcarem Secretaria de Meio Ambiente, Instagram, meioambi.porto, marcarem @Fundação Juventude, Prefeitura de Porto Nacional, dentro no Instagram, seguirem essas 3 páginas. E na foto oficial que está no Instagram da Prefeitura, você curte e marca 3 pessoas, automaticamente você vai estar concorrendo R$900, são 3 prêmios de R$300. Então, assim, Bacana. a foto já é linda, o local já é lindo, e a gente ainda tem esse incentivo de concorrer a esses R$300, né? 3 prêmios de R$300, são R$900 ao total. Nada melhor. Então a gente é algo que vai ficar permanente. Até eu que sou feio quero tirar uma foto dessa aí Então, pra concorrer. 300 conto já é um final de semana lá em Poeira, né? Não, você Fica bonito. pode tirar você, Yuri, e a sua mulher. Então R$600 pode ser que aconteça, né? Olha aí. Ah, é por cabeça? É por Instagram, né? é por A gente, Instagram. vou comentar mais. Cara, não vou contar. É por Instagram, é unitário. Inclusive isso está no edital. E assim, eu espero, né? Todos vão até. Ele fica ali próximo à pracinha das crianças, né? Com o pôr do sol perfeito que ali tem. E tire foto, pôr do sol, em qualquer outro horário, sempre o local é lindo. E ainda participa, né? Ainda tem esse incentivo de ganhar esses R$300, R$900 ao total. É um incentivo que a gente está querendo também disseminar a frase: nós podemos fazer as pazes com a natureza. A nossa geração pode fazer as pazes com a natureza. Precisa, né? E que geração é essa? Qualquer geração. A gente precisa fazer a paz hoje. Amanhã já pode ser tarde. Muito bem. Show de bola, cara. Meu amigo, eu tô satisfeito. Você tem mais alguma pergunta? Não, depois desse slogan dele final aí, cara, eu estou totalmente... Eu acho que a gente podia encerrar com essa frase aí. Muito bem. Então lembrei pra gente encerrar com essa frase. Mas, Eduardo, é o seguinte. A gente fez algumas provocações aqui, mas muitas das vezes a gente não aborda tudo que eu acho que talvez você gostaria de falar. Tem algum assunto que você gostaria de falar que a gente não te provocou aqui? Assim, eu estou satisfeito. A gente tem muito para falar também, né? Mas para falar para todo o público que atualmente estamos no Poder Público Municipal, estamos na Secretaria de Meio Ambiente, à disposição. Qualquer crime ambiental, nossa equipe hoje, ela é referência não somente no estado, mas a nível nacional. Fomos, no ano de 2019 e 2020, considerada a melhor gestão ambiental do país. Nossa. Além disso, né, isso pela revista Smart Cities, que é Cidades Inteligentes, no último ano, em 2020, a equipe de meio ambiente, eu gosto de falar que a equipe de meio ambiente foi considerada a melhor equipe de meio ambiente do norte do país e a 32ª dos mais de 5.000 cidades do Brasil, nós fomos a 32ª do país. Você pegando o gancho que você está falando, eu esqueci de uma coisa importante, cara, que até tem a ver com o meu trabalho. Que eu não sei se você está lembrado, que teve aquela premiação lá, né, na Orla, se eu não me engano, na época do aniversário da cidade, e a CPP de Porto Nacional recebeu um prêmio relacionado ao meio ambiente por conta do projeto Amarelinho, né, que é um projeto de preservação das áreas públicas aí, de roçagem, catar lixo, combatendo a dengue. Teve esse caso, né? Olha, a gente, esse tipo de estratégia faz com que a gente receba premiações, né? Nada mais é que uma consequência das atitudes e ações do poder público. Então a gente tem, né, no que você está falando, é o prêmio Porto Sustentável. Além dele, a gente ainda tem o mérito ecológico e assim, o que a gente está querendo? Incentivar quem faz o bem para o meio ambiente. E o que a gente paga nada mais é do que ele já sempre fez para o meio ambiente. Então o Projeto Amarelinho é sensacional, foi um dos vencedores. Naquele ano a gente distribuiu mais de R$9.000 em premiação para 9 premiados. E a nossa intenção é continuar o Prêmio Porto Sustentável, já está no 3º ano consecutivo. Esse ano a gente não pode deixar de fazê-lo. E assim, nada mais do que gratificar aquelas pessoas que são gratas com o meio ambiente. E incentivar e sensibilizar a toda a sociedade portuense, tocantinense, brasileira a fazer a sua parte, porque junto está na Constituição Federal, no artigo 225, que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é responsabilidade de todos e juntos nós somos muito mais fortes. Bom, muito massa, é isso aí. É isso Então, aí. Eduardo, eu queria agradecer, né, a sua participação aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite, por ter aqui debatido aí por todos esses minutos. Nós vamos descobrir depois quantos minutos que deu. Quanto tempo aí? Deu quanto tempo aí? É recorde? 1h e 42 minutos. Olha Olha aí. aí, rendeu. Eu tô falando, a gente chega assim,
Ah, não vai render tanto, a gente vai conversar uma coisa ou outra e olha aí, estamos quase 2 horas aqui falando. Então, assim, a gente queria te agradecer por ter participado com a gente. Eu queria deixar para você agora fazer sua palavra final, deixar suas redes sociais, as redes sociais da Secretaria de Meio Ambiente, da sua empresa e tudo Das mais. associações que você faz das parte. associações, tudo. E te agradecer, cara, por ter topado e a gente ter tido esse papo tão rico, né? A gente nunca imagina que o papo vai ser tão rico até a gente fazer e a gente descobre e a gente aprende muita coisa. Assim, dizer a todos, dizer para vocês que eu me senti muito bem, muito confortável nesse local e que o podcast ele tá tomando, né, tá laçando por todo o país e que aqui no Tocantins não vai ser diferente. Vocês são referências já em Porto Nacional e no Tocantins e que eu fico muito agradecido, né? Quando eu recebi o convite, eu já seguia o Instagram de vocês. E, poxa, eu vi só celebridade. Eu falei, caramba, eu vou tá nesse seleto grupo de celebridades que me antecederam, né? E agradeço, né, a oportunidade, dizer para toda a população portuense, tocantinense, enfim, que todos que vejam esses vídeos futuramente, que estou à disposição. Hoje eu presto um serviço não só na cidade de Porto Nacional, mas tenho representatividade no Conselho Estadual de Meio Ambiente e represento todos os municípios tocantinenses nesse conselho, além da representatividade nacional na Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Sempre estarei à disposição. A pegada sustentável da empresa de energia solar, ela é muito interessante. Era um sonho que está sendo concretizado. A gente está desde dezembro tocando, né, a empresa. E sim, eu vejo a energia solar como uma das principais estratégias para que a gente diminua, né, os impactos ambientais, a geração de novas energias. A gente sabe que a demanda sempre vai ser maior e sim, é uma das principais energias limpas que se tem hoje. E aqui no Tocantins a gente não pode nem deixar de falar, porque realmente é uma estratégia muito interessante. E sim, só agradecer mesmo, né? Me senti muito bem. E me surpreendi, quase 2 horas de entrevista. E eu quero já deixar um gancho aqui, o seguinte: o conteúdo ele é tão rico e tão vasto que aqui a gente, nesse período, a gente falou praticamente só sobre Porto Nacional, né? A atuação aqui dentro do município. Eu já quero deixar um convite para uma próxima oportunidade, você vir para a gente falar sobre os vários biomas que a gente tem aqui, ou não sei se é biomas, mas outras áreas que a gente tem aqui, sobre o Parque Estadual do Cantão, que é tão importante aqui para a gente, sobre a Ilha do Bananal, sobre o Parque Estadual do Jalapão, sobre o Parque das Serras Gerais, que eu acho que a gente vai ter muito assunto para falar, isso aí é muito importante. Estou à disposição, né? Na nossa cidade, eu não sei se é de conhecimento, nós temos uma área de proteção ambiental, que é a APA do Lago de Palmas, que ele fica 100% ali no distrito de Luzimangues. E nós fazemos parte, o município de Porto também faz parte desse conselho. E essas APAs, né, a área de proteções ambientais, elas são muitas ricas, né, e tem uma estratégia muito interessante. Nós temos a intenção de transformar algumas áreas particulares, a gente chama de RPPNs, e áreas de proteção ambiental municipal. A gente pensa ali no Mangues, a gente pensa no Parque do Guariba, a gente está criando estratégias para se fortalecer ali na praia também. Tem uma grande área, né, de preservação ambiental, a gente precisa fortalecer essa preservação ambiental e estou à disposição. Hoje eu ainda sou presidente do Comitê de Bacias do Lago de Palmas, que representa mais de 32 municípios, e atualmente eu sou presidente deste comitê, que eu gosto de falar que é como se fosse o governador das águas, é a responsabilidade da União, a água, e quem determina os seus usos múltiplos e a forma de se utilizar e de se cobrar são os comitês. E atualmente o município de Porto Nacional, representado por mim, é o presidente desse comitê. Também tem muito a dizer numa segunda oportunidade. Bacana. Já temos aí um roteiro pronto para o próximo episódio. Mas esse acaba por aqui. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse bate-papo aqui, dessa prosa com o Eduardo, bem-vindo. Não esquece de deixar o like, não esquece de assinar o canal, não esquece de colocar aí, ativar o sininho para ficar por dentro aí dos nossos episódios que saem todas as quartas-feiras. E é claro, se você não está com tempo para poder assistir todo o episódio aqui no YouTube, você pode ir lá na sua plataforma de áudio favorita, no Spotify, no Google Podcast, no Anchor, e você pode ouvir a versão em áudio deste bate-papo aqui com o Eduardo. Bem-vindo. Tem o recado do PicPay, né? Vamos reforçar? Sim.
Mais um aqui reforçando para vocês que a gente está aqui nesse trabalho e aqui a gente tem alguns custos e a gente vem pedir o seu apoio, a sua força aqui com a gente para nos ajudar a manter esse trabalho e trazendo mais pessoas de conteúdo riquíssimo como o Eduardo, bem-vindo aqui. Então, tem aqui um QR Code na tela que você pode fazer uma doação através do PicPay e tem o nosso Pix também, que é o nosso e-mail, cerradodinâmico@gmail.com, na descrição desse vídeo ou desse áudio, que você pode estar fazendo um Pix para a gente colaborando com esse projeto. Faz o Pix para nós. E é Pix. isso, gente. Muito obrigado. Manda um Pix aí. Manda o Pix e até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.